Tu já se perguntou o que é zooliminologia? Eu duvido muito. Afinal, essa é uma palavra totalmente inventada, mas mesmo assim, antes da gente falar sobre o tema do vídeo de hoje, seria uma boa ideia eu ao menos familiarizar vocês a esse conceito que, na realidade, é extremamente simples de entender. Tu com certeza sabe o que é a liminaridade, principalmente por conta da popularidade dos espaços liminares, como as backrooms e as poolrooms. Porém, para quem não faz ideia do que isso seja, liminaridade nada mais é do que uma sensação de desconforto ou incômodo ao se deparar com um espaço ou uma imagem que parece familiar, mas não é exatamente. Nesse caso, a zooliminologia seria o estudo feito dessa liminaridade quando é sentida não em imagens de shoppings abandonados, mas sim em animais. Em outras palavras, bichos esquisitos. De qualquer forma, é bom deixar claro que esse não é exatamente o conceito por trás do termo, mas sim a minha interpretação do título desse projeto que eu encontrei totalmente sem querer e que me encheu os olhos logo de cara. Zooliminology, pelo que eu entendi, é um projeto de road building criado pelo artista Quiet J, apresentado em formato de pequenos curtas de animação, ilustrações e alguns textos. De acordo com a descrição feita por ele mesmo, Zooliminology é um projeto criado para explorar os aspectos surreais dos espaços liminares e criar uma fauna hipotética que poderia habitá-los. Esse projeto foi concebido explicitamente para evitar os tropos de terror comuns na arte e mídia liminares contemporâneas, buscando utilizar os aspectos mais surreais, estranhos e por vezes absurdos presentes nesses espaços para dar uma nova perspectiva ao gênero. Então, peraí, isso não é um projeto de terror? Tipo, de verdade? Eu nem lembro qual foi a última vez que eu fiz vídeo de alguma coisa que não foi feita pra dar sustinho, então, sei lá, eu me sinto até meio desconfortável. Mas ok, deixando isso de lado, eu acho melhor a gente mergulhar de cabeça e ver o que tem de tão especial nesse zoológico de criaturas incompreensíveis. Welcome to Standard Care Procedures for Extraplanar Entities. Do you know what this entity is? It is called a Golbo. Vamos começar por essa pequena e adorável abominação que se parece muito com um tamanduá sem pelos. Particularmente, dentre as criaturas apresentadas, o querido Golbo é certamente meu favorito e vocês logo vão entender o motivo para isso. Porque primeiro, eu preciso tirar o enorme elefante interdimensional da sala e falar sobre algo que vocês já devem ter notado, que é o formato clássico de Analog Horror. Sim, eu sei que muitos aí do outro lado já devem ter virado a boca e devem estar com os dedinhos coçando para comentar alguma reclamação, mas antes de fazer isso, que tal só relaxar um pouquinho e deixar a experiência te guiar? O fato é que mesmo que as fitas tenham o mesmo formato já saturado que a gente conhece, é muito importante levar em consideração que a proposta do projeto é justamente usar esses conceitos e formatos que já são conhecidos do terror e modificar eles de forma que se tornem parte de um tipo diferente de narrativa. E o primeiro vídeo é um exemplo perfeito disso, porque ao invés da fita ser sobre poderes malucos ou os perigos que esse bicho pode proporcionar, a fita quer apenas nos informar sobre os procedimentos que um funcionário deve seguir ao tomar conta dele, como se a gente fosse realmente parte do grupo de cientistas fazendo um estudo. Mantenha isso na memória porque faz parte de toda a experiência. De acordo com a narração e algumas ilustrações visuais, o Golbo é uma criaturinha que veio de um local chamado Far Planes, que eu vou carinhosamente adaptar como Além Plano. O Além Plano, conceitualmente, seria algo a mais do que apenas uma outra dimensão paralela, algo como uma mancha cósmica e caótica que repousa exatamente em cima da superfície da nossa própria realidade. Não é à toa que esse coisinho aí veio parar sem querer aqui, já que tecnicamente o além plano está sobreposto sobre a nossa dimensão e não vale a pena explicar mais do que isso, porque senão isso aqui vai ficar muito complicado. Voltando pro pobre Golbuzinho, de acordo com as medições, ele não é muito maior do que um caderno, além é claro de possuir 4 membros que não se movem, um rabo igualmente inútil e apenas um olho no lado esquerdo do corpo, que é por onde as lágrimas escorrem quando ele quer sinalizar que está desconfortável, triste ou com medo. Por fora, é praticamente tudo isso que a gente pode ver, mas não custa nada dar uma olhadinha mais a fundo. Today, we will make an incision into Golbo to view the makeup of its body. Sorry, Golbo. We will view this Golbo sample under a microscope.
Em prol de analisar a biologia interna do camaradinha, é preciso retirar um pequeno pedaço do material biológico do Golbo e colocá-lo em um raio-x. E é assim que a gente descobre que ele não tem sistema circulatório, o que por consequência significa que o Golbo não possui sangue ou qualquer outro tipo de material que cumpra a mesma função. Quanto ao raio-x, é revelado que o motivo por o coisinho não se mexer é o fato dele não apresentar nenhum osso em seu corpo, assim como também não a presença de um único órgão no seu núcleo. Ainda assim, não é preciso se preocupar pelo fato dele ter sido colocado sob um teste perigoso como o raio-x. Afinal de contas, ele é completamente imune à radiação. Dessa forma, a gente passa para a parte final da fita, que é nos ensinar como conter o pequeno Golbo de forma que ele fique confortável e fique de fácil acesso para futuros estudos. Primeiramente, o Golbo necessita de uma banheira para sobreviver, mas não é para ele tomar banho. Ali dentro é necessária uma quantidade adequada de vida natural, o que pode ser oferecido por um pouco de grama fresca e dentes de leão para tornar o ambiente mais confortável. Por fim, para concluir, acima de qualquer coisa, é importante lembrar que o Golbo não fica confortável fora da banheira e que ele nunca mesmo vai tentar fugir. Welcome to Information, Standard Care Procedures for Extraplanar Entities. Do you know what this entity is? It is called a Longlegs. O Pernalonga é outra criatura que também veio do além-plano, porém não necessariamente do espaço vazio, mas sim de uma região específica chamada Brutalia, e aparentemente é a única espécie que vive lá. É interessante notar que, enquanto o Golbo é referido o tempo todo como se fosse um espécime único, o Longlegs desde o começo é dito ser parte de uma espécie inteira. Isso fica ainda mais evidente quando a gente é apresentado as medições deles, já que o espécime estudado tem quase 1 metro de largura para 67 centímetros de altura, porém é especificado que eles existem em diversos tamanhos. Fisicamente, esses bichos possuem 6 patas, um corpo circular e marcas escuras que existem apenas para apontar qual é o lado da frente dos seus rostos. Então, por favor, não confundir isso com olhos. Dessa forma, à primeira vista, eles parecem ter corpo totalmente liso e sem nenhuma textura marcante, algo que muda totalmente quando analisado com um microscópio. We will use this leg from a deconstructed specimen to see this entity's body composition. De acordo com a narração, a pele dele é moldada com uma cota de malha minúscula feita de quitina, que nada mais é do que o material resistente presente na casca de mariscos, como caranguejos e lagostas. Dessa forma, pela armadura não ser feita de placas sólidas, os Longlegs são altamente resistentes a danos e também conseguem se mover livremente em velocidade considerável. O detalhe mais misterioso até o momento seja o seu comportamento. Por muitas vezes, sem motivo aparente, os Longlegs realizam um processo chamado de desconstrução, onde todos os membros se soltam do corpo circular e se tornam objetos inanimados, como se ele tivesse transformado em um brinquedo. Para que esse comportamento seja observado, os cientistas realizaram uma simulação para demonstrar esse comportamento. Budget? That did not explode. What happened? That did not explode. Ok, o comportamento dos cientistas não é muito o que eu esperava, vindo de uma organização que estuda criaturas do outro mundo, mas tudo bem. Quem sabe o método de contenção justifique isso. Next, we will go over this entity's containment procedures. To mimic the entity's natural environment, we will place it in an empty, windowless room with a single cinder block inside. We will test the entity's reaction to its new habitat. After more observation, we have added another cinder block. After more observation, we have added another cinder block. After additional observation, we have added another cinder block. After further observation, we have added yet another cinder block. We cannot add any more as it will strain the Zoolominology project's budget. After more observation, we have decided to add a cement sphere from Target that was obtained in a classified manner. The enclosure is now adequate for the entity. Simplesmente não existe método de contenção mais incrível do que os tijolos de argila. Principalmente quando a empresa é tão ferrada de grana que os tijolos precisam ser doados pelos próprios funcionários. E também, sério, como é que eu poderia não falar sobre a dancinha de alegria que o bichinho faz? Esse vídeo teve um clima bastante diferente do primeiro e eu realmente gostaria de saber mais sobre essa organização. Seria legal se tivesse algum vídeo falando sobre eles.
Hello, esteemed researcher. We at the Zuliminology Project are glad to have you here. You have been selected for your aptitude in your field of Insert Field Here. We are the only organization in the world researching phenomena in the plane of reality just next door. Every day, someone or something disappears from our world with no trace, only to reappear a few minutes or hours later. Though this often gets mistaken with someone just being forgetful. Remember the time you lost your remote? You didn't lose it. It simply fell between the cracks of reality, only to return moments later. Or it didn't. It's hard to tell. Less commonly, anomalies will leak into unpopulated urban areas, manifesting as strange creatures or bent space, only to later disappear without warning. Only a quarter of these reports come from drunk homeless people. With us, you'll get to dive into the heart of these strange occurrences. You'll do this by delving into the place where missing objects go and once reality-bending phenomena come. The far plane. Orientation é um vídeo incrível, começando pelo fato do nosso querido narrador estar usando o microfone mais básico e barato que existe, enquanto a produção fracassa lindamente e escondeu o reflexo do outro cientista que está filmando com o tablet. De qualquer forma, apesar da clara incapacidade em produzir uma fita de instrução com alta qualidade, o narrador consegue nos explicar algumas coisas bastante interessantes para a construção desse mundo. Pelo que é dito, o além plano é bem parecido com o conceito que a gente tem das backrooms, com a principal diferença sendo a existência confirmada de fauna e flora habitando os cenários liminares infinitos que a gente conhece. Assim, a organização que a gente está acompanhando existe justamente para estudar esses seres que habitam as diversas regiões do além-plano e evitar que algumas delas escapem atravessando as dimensões e vindo parar sem querer no nosso mundo. A organização ou projeto Zoliminologia teria começado suas atividades 9 anos antes da criação dessa fita, quando um cientista conseguiu ajudar os moradores de uma cidadezinha da Suíça que tiveram vários objetos desaparecidos misteriosamente. O cientista em questão é chamado apenas de Pesquisador Alpha, o primeiro humano a conseguir encontrar uma forma de atravessar o além-plano graças a um dispositivo inventado por ele chamado de a caneta de Clipping. A partir desse ponto, alguns outros cientistas se juntaram ao grupo e começaram a realizar a boa ação de estudar e resgatar as estranhas formas de vida que passaram a surgir. Porém, ignorando toda a seriedade ao redor da origem desse projeto, é engraçado notar que todos os pesquisadores possui um nome inspirado no alfabeto grego, o que é claramente só uma tentativa do narrador em fazer as coisas parecerem impressionantes de verdade. Por exemplo, a gente tem o Fi e o Tou, que parecem ter problemas com a caneta de Clipping, Ita e Tita, que cuidam da manutenção das áreas de contenção, o Ro, que durante a gravação da fita do Gobo tinha acabado de aprender a escrever, o Nu, que parece estar mordendo um dos bichos, sei lá, o Sigma, que por sinal é o narrador da fita e o responsável por inventar esses nomes, o Delta, que parece ser meio recluso, o que não é muito diferente de mim, o Gama, que é o administrador que toma conta do orçamento da organização, a Epsilon, que parece ser a única cientista de verdade do grupo, tirando o Alpha, é claro, e por último a gente tem o Psy, que é o responsável por escrever o roteiro das fitas de instrução, além também de ter feito aquela animação incrível do Long Leg se desconstruindo. E, bom, diante disso eu não preciso nem dizer que a equipe é tudo menos organizada. Na realidade, dá pra se dizer que eles nem sequer são realmente capacitados para fazer o que estão fazendo, já que o projeto Zoliminologia provavelmente nem é governamental. Ainda assim, mesmo sem nenhum retorno financeiro e diante de todos os riscos possíveis em se envolver nessa empreitada, é evidente o quanto a maioria desses patetas realmente ama o que tá fazendo. Tipo, sério mesmo, posso estar até forçando um pouco aqui, mas mesmo que não seja claro se eles têm algum motivo particular para fazerem isso ou se eles realmente estão ganhando alguma coisa em troca, dá pra perceber o esforço que eles fazem apenas para manter essas criaturas bizarras em segurança. E diante de tudo, apenas esse detalhe faz o projeto ser infinitamente melhor que o SCP. Aliás, um detalhe engraçado é que em um momento em que mostra as regras do que não fazer dentro do além plano, dá pra ver que o SCP realmente existe nesse universo. Então, sei lá, é uma curiosidade engraçada. Hello and welcome to Information and Standard Care Procedures for Extraplanar Entities. Do you know what this entity is? It is called a prince.
Na quarta fita da série, a gente é apresentado a magnífica criatura chamada de Prince, ou Príncipe, que de acordo com Sigma veio de uma região do além-plano chamada de Greenhouses, que curiosamente é o mesmo habitat do nosso querido Gobo. Os príncipes normalmente são vistos tendo 1,5 m de comprimento, contando da sua cabeça até a ponta da cauda, e conseguem alcançar 30 centímetros de altura. O detalhe mais interessante dessa espécie talvez seja o fato de ser um animal com 6 patas e um corpo feito exclusivamente de vidro e com um formato semelhante a uma gota comprida com 2 olhos de vidro, de acordo, é claro, com a descrição do Sigma. Apesar do material aparentemente delicado, os príncipes são quase imunes a danos causados por força bruta, objetos cortantes e materiais químicos. Essa resistência é causada pela extrema quantidade de tensão residual ao redor do corpo, como se o príncipe estivesse constantemente sendo pressionado pela gravidade. Para concluir a análise das suas características, a gente é informado que os seus olhos são funcionais e que um príncipe consegue reagir perfeitamente a estímulos visuais de todos os tipos, mesmo que o funcionamento desses órgãos seja totalmente misterioso para a investigação. Para investigação não, para organização. Foi mal, tô maluco. Como dito, o príncipe se move muito mais do que as criaturas que a gente viu anteriormente, então a sua contenção precisa simular perfeitamente o ambiente do habitat de onde eles se originaram, que no caso pode ser feito com a construção de uma estufa com aparência abandonada, um carpete de musgo precisa cobrir o chão para oferecer um local confortável, e também é necessária a presença de plantas vivas que se pareçam com a pseudoflora de Greenhouse. Existem outros detalhes importantes, como a necessidade de uma piscina com água e um outro espécime da mesma espécie para oferecer companhia, mas eu gostaria de destacar um ponto bastante interessante sobre os príncipes, porque deles é possível surgir outra coisa. Despite this accident, please observe what follows just for a moment. Do you know what this entity is? It is called a queen. As rainhas são seres muito além da compreensão da organização, principalmente porque é impossível criar uma contenção para uma criatura totalmente incorpórea, o que significa que ela consegue atravessar facilmente qualquer superfície que possua até a mais minúscula das frestas. Ainda assim, as rainhas são extremamente dóceis e não oferecem risco nenhum ao toque. Dessa forma, assim como os príncipes vivem livres em seu habitat, as rainhas voam livremente pelo laboratório da organização, curtindo as áreas escuras e observando os cientistas dormindo. Ok, esquisito, mas tudo bem. While on a surface level, the far plane is familiar to us, it is still filled with many unique phenomena. The most prominent example of this is Water 2, which is a pseudofluid. Eu adoro o conceito dessa substância ser chamada de Água 2, como se fosse a sequência de um filme. Bom, a Água 2, como esperado, não é nada mais do que uma versão da água que a gente conhece, mas que existe nos diversos biomas do além-plano. Ela tem as exatas mesmas características visuais e possui as mesmas medições para alcançar o estado sólido e gasoso. A principal diferença entre as duas é o fato dela possuir em sua composição um elemento químico a mais e que ainda é desconhecido. O que não significa que tu vai morrer se tu tomar ao menos um golinho dela. A Água 2 é proibida de ser consumida dentro do laboratório, principalmente por causar efeitos idênticos ao consumo de álcool. Ou seja, beber muito da Água 2 pode te deixar rapidamente bêbado sem que tu perceba, como aconteceu com o próprio Sigma. Dessa forma, a Água 2 é principalmente proeminente na hidrosfera da além-plano, em especial nas pool rooms, que são inundadas especificamente com essa substância. Um detalhe curioso é que aqui a gente finalmente vê o que o Nu estava mordendo no vídeo de orientação, que no caso é uma espécie de criatura chamada de Spume, que possui uma bolha grossa de Água 2 ao redor do corpo dele, que pode ser facilmente reposta apenas mergulhando nas piscinas. O que significa que o Nu estava fazendo era praticamente morder a bolha do bicho para poder ficar doidão mais rápido. Hello, and welcome to Information and Standard Care Procedures for Extraplanar Entities. Do you know what this entity is? It is called a ghost.
Bom, o que eu posso dizer dessa coisinha aí? Os fantasmas são uma espécie que habita uma região que eu vou apelidar de chove muito. Como o nome sugere, é o local onde uma chuva torrencial cai durante 24 horas, oferecendo a hidratação necessária para esses seres. Eles são altamente sociais e podem se desenvolver em tamanhos variados sem passar de 1 metro de altura e largura, contando com 4 patinhas debaixo do corpo que são usadas para sua locomoção. Olha as perninhas dele. O corpo deles é extremamente macio, acabando por se moldar com facilidade quando algo faz pressão sobre a sua superfície. Apesar de parecer incômodo, o corpo retorna ao formato normal por conta própria depois de alguns minutos. Colocando ele em um raio-x, é notável que o corpo dos fantasmas é primariamente formado por gordura e material esponjoso que facilita a retenção de líquido, que é extremamente necessária para sua sobrevivência, já que os fantasmas se tornam incapacitados quando estão sem hidratação. E isso é um ponto importantíssimo para ser considerado ao montar uma contenção. E nessa parte não vou falar nada, vocês podem ver por conta própria. Let us create an enclosure for this entity. Ghosts have been observed in large groups, so the specimen will be given several companions. The ghosts will be housed in an outside area to mimic its environment. The enclosure will have a simple lawn as its ground covering. A shower will be provided for hydration and moisture maintenance. After some observation, it has been demonstrated that the ghosts do not willingly enter the shower, risking dehydration. Due to this, their hydration will now be researcher-assisted. After the ghosts have been watered, their behavior has changed and it has become more difficult to adequately hydrate their bodies. We believe that this has decreased ghost morale. Due to this, a new method of hydrating ghosts has been developed. Look! They're swimming! The enclosure is now adequate for the entities. Tipo, sério mesmo, como é possível esses carinhas serem tão bonitinhos? Tipo, eles não conseguem ir por conta própria pra debaixo do chuveiro, então precisam que o Rô pessoalmente tome banho com eles em uma piscininha, cara. Meu Deus do céu. Eu digo com toda a dor no coração do mundo que esses são os únicos 6 episódios da série que a gente tem até o momento. Porém, não significa que as atividades desse projeto estão encerradas. Pelo que eu vi, o QuaitJ costuma alimentar o público com algumas postagens de atualizações que ele faz lá na aba comunidade e em outras redes sociais. Então, nesse caso, vamos ser positivo. No entanto, acho que tu aí do outro lado deve ter percebido uma coisa. Eu não sei como dizer isso, mas a verdade é que eu não tenho motivo nenhum pra ter feito esse vídeo, já que ele não tem nenhum enigma pra ser decifrado, nenhum mistério para ser solucionado ou sequer uma narrativa confusa que tenha que ser remontada para ser compreensiva. Eu quis fazer esse vídeo e também o motivo para eu ter gostado tanto desse projeto é para evidenciar o quanto é visível o carinho e dedicação imposta em cada camada desse projeto minúsculo. Desde o roteiro, a animação e até a música de fundo, tudo é feito com muito carinho e cuidado. E assim, eu admito que eu fiquei com o pé atrás quando eu vi que ele usava a liminaridade como parte da estética. Porém, o Quait conseguiu perfeitamente converter a sensação de desconforto e confusão em algo quase aconchegante e familiar, mesmo que todo o conceito por trás do além-plano seja bem misterioso. É quase como se ao invés de usar o liminal apenas como plano de fundo de uma narrativa vaga e sem substância, ele usou o conceito desses espaços familiares como habitats de criaturas que também parecem familiares com animais que a gente conhece, mas que não são nada como elas. E esse elemento não está presente só nos cenários, nas criaturas ou na música, como também é perfeitamente visível na nossa queridíssima organização, que é um órgão, governamental ou não, que tem o objetivo de manter a segurança dessas criaturas, usando métodos de contenção específicos com o objetivo único de proteger elas e os humanos dos efeitos imprevisíveis que o contato pode causar. E assim, isso não soa familiar pra ti? Sim, eu não citei o SCP por acaso. A organização de zooliminologia é nada mais, nada menos do que uma anti-SCP, em todos os aspectos possíveis. Onde a gente tem relatórios frios e detalhados, a gente tem esquemas engraçadinhos, onde a gente tem funcionários escondidos por trás de uma faceta profissional, a gente tem um grupo de patetas fazendo o melhor possível da forma menos profissional possível, onde a gente tem criaturas extremamente perigosas que podem afetar o tecido da realidade, a gente tem criaturas frágeis, confusas e inofensivas, perfeitamente parecido com SCP, mas diferente o bastante para que a gente consiga perceber algo estranho que escancara essas principais diferenças entre elas. E é esse cuidado com os detalhes que faz esse projeto ser tão bom e especial pra
pra mim. Tipo, é incrível como um projeto com apenas 6 episódios lançados a cada 1000 anos conseguem ter personagens mais carismáticos que muitos projetos por aí, né? Maluquice.